E aí galera, what's going on? Aqui é o Bob e bora falar sobre algumas diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Mas antes de mais nada, curte esse vídeo se você gostar desse conteúdo, mas não se inscreve de se inscrever no canal para receber mais e mais vídeos toda semana. Alright, let's go! Com toda certeza, durante essa jornada em aprender inglês, você já se deparou com o aviso de que o inglês americano é diferente sim do inglês britânico. Isso aí é verdade, por mais que se trate de uma mesma língua, assim como o português brasileiro é diferente do de Portugal. Cada país que fala inglês possui a sua peculiaridade. Na Austrália, no Canadá, na África do Sul, cada um desses países vai ter um sotaque, gírias, expressões e até mesmo palavras que existem em um país que nem sequer existe no outro. E que às vezes até pode existir, mas não tem o mesmo significado. Então, hoje eu vou pegar Inglaterra e Estados Unidos porque um país é originário da língua e o outro fala o inglês mundialmente comercial. E vou te mostrar também algumas palavras que vão ser diferentes entre esses dois países. Portanto, vamos dar uma olhada no vocabulário. Vamos falar de algumas palavras que são usadas de maneiras diferentes entre esses dois países. Lembrando que o meu sotaque é o sotaque americano, alright? Enquanto no American English nós usamos Can I go to the bathroom, please? Para pedir para você ir no banheiro, né? No British English, a gente diz Can I go to the toilet? No inglês americano, o toilet vai ser mais usado em lugares públicos, como restaurantes, por exemplo. Ou talvez usado especificamente para falar do vaso sanitário. Do you like cookies? Do you like cookies? Pois é, já conhecemos os cookies muito bem, porém na Inglaterra, o pessoal é um pouco mais chique e fala biscuit. É muito parecido com a eterna discussão dentro do Brasil sobre a forma de darmos o nome a essas delícias aí na imagem. Pois é, bolacha ou biscoito? Biscoito ou bolacha? Eternamente. Uma coisa que confunde bastante gente é o futebol nos Estados Unidos. Futebol é o futebol deles, americano. Aquele que a gente chama de futebol americano. E o nosso chamamos de soccer, lá nos Estados Unidos. Só que na Inglaterra, o nosso futebol chama-se football. E o americano é o American Football. Os Brits não usam o termo soccer. Então precisa prestar bastante atenção aí. Nosso futebol é soccer no American English e football no British English. Eu não sei se você sabe, mas um dos pratos mais famosos da Inglaterra é o peixe e batata fritas. Enquanto que nos Estados Unidos é o hambúrguer com batata fritas. Para pedir esses pratos típicos aí em inglês lá na terra da rainha, você deve dizer Can I have fish and chips? Fish and chips, please. E para pedir ao americano esse prato nos domínios do Uncle Sam, a gente diz Can I have a hamburger and some french fries, please? Isso mesmo, batata frita é chips na Inglaterra e french fries nos Estados Unidos. Gosta de ver um filme de vez em quando? O cinema também tem a sua diferença. No Reino Unido, ele é um cognato do português, ou seja, muito parecido e só muda a pronúncia. Então, cinema. Fácil, né? Cinema. Já nos Estados Unidos, nós falamos movie theater. Movie theater. Aproveitando esse assunto, o filme na Inglaterra é film, também muito parecido com o português, enquanto que no American English a gente chama de movie theater. Agora, se o assunto for elevador, o americano que fala mais parecido com a gente, eles dizem elevator. Pretty easy, huh? Mas na Inglaterra, os caras chamam de lift. Could you hold the lift door for me, please? Could you hold the lift door for me, please? Pois é, aqui no português nós diferenciamos o fogão do forno, é ou não é? Parece o correto a se fazer. Nos States é assim também, stove para fogão e oven para forno. Mas na Inglaterra, eles não pensam muito parecido com a gente não. Então eles usam cooker para tanto um quanto o outro. Cooker para tudo. Se você quiser tomar um refrigerante nos Estados Unidos, tem duas palavrinhas para isso. Pop e soda. Sendo que soda é muito mais popular, muito mais usado. E pop pode ser mais regional, percebe? Mas se você quiser tomar refrigerante na Inglaterra, aí você precisa dizer soft drink ou fizzy drink. Bem diferente, né? Agora, se for Coca-Cola, não se preocupa que em qualquer lugar do mundo vão te entender. Coke. Acabou. Celular. Cell phone, right? Nos Estados Unidos é muito mais comum a gente dizer mobile phone ou simplesmente mobile. E o mobile vai ser na Inglaterra, mobile. Na ortografia também existem algumas diferenças bem leves que eu particularmente não acredito que você vai precisar se preocupar muito, levar muito a sério ou decorar qualquer coisa que a gente falar aqui. Mas é importante você saber que elas existem sim, porque quando você se deparar com alguma dessas diferenças, não vai pensar que se trata de uma palavra diferente que você nunca ouviu falar na vida. Só lembre dessas diferenças entre países.
Uma coisa comum é que algumas palavras que o inglês americano vai usar ER no final, o britânico vai inverter essas duas letras para RE. Porém, a pronúncia não vai mudar. Claro, vai ter uma diferença de sotaque, mas é só isso. Olha um exemplo. Center, litter, theater. Center, litter, theater, meter. Às vezes as palavras que possuem OR vão ganhar uma letra U entre a O e R. Tipo color, que é cor. Neighborhood, que é vizinhança. Favorite, favorito. E flavor, que é sabor. Tudo com O-U-R. Algumas palavras terminadas em G ganham E-U. Só que a pronúncia também não vai mudar. Dialogue, catalog, monologue, analog. É claro que existem expressões no American English que não se usa no British English. E vice-versa. Sabe quando a gente chama alguém de cara? Aquele cara que foi lá em casa? O cara da internet? Quem que é esse cara? Então, você já deve ter ouvido a gíria dude. Claro que esse inglês é o inglês americano, porque esse é equivalente a What are you doing, dude? O que você tá fazendo, cara? Esse é o equivalente em português. Dude é cara. Só que na Inglaterra, eles usam bloke no lugar. Estranho, né? Parece bem diferente, mas bloke é como se fosse o equivalente a dude, ou cara. Who's this bloke? Quem é esse cara? Quando alguma coisa é muito menor em quantidade do que a gente precisa, tipo, eu preciso de R$1.000 para comprar qualquer coisa, mas alguém me dá R$2. Esses R$2 foram um drop in the bucket, que literalmente significa uma gota no balde, a drop in the bucket. Se for na Inglaterra, eles são mais radicais e dizem a drop in the ocean, ou seja, uma gota no oceano, ou não vale nada mesmo esses R$2. Sabe nossa tempestade em um copo d'água? Existe uma versão americana e uma britânica para essa expressão. Os americanos dizem a tempest in a teapot, uma tempestade em um bule de chá, enquanto que os ingleses vão dizer a storm in a teacup, ou seja, uma tempestade numa xícara de chá. Tempest e storm têm exatamente o mesmo significado. A diferença é que a primeira é um inglês mais antigo ali, enquanto que o outro é muito mais popular. A gente só usa storm. Na verdade, a gente só usa storm mesmo. Diferenças à parte, é sempre bom lembrar que ainda se trata do mesmo idioma. Tem gente que diz que o inglês britânico é o mais bonito, mas vale lembrar. E claro, o americano é o que é mais usado como língua universal. E na grande maioria dos estrangeiros, eles acabam aprendendo o inglês americano. Caso você esteja bem com o American English, não precisa nem se preocupar, porque as diferenças são bem pequenas e as mesmas que a gente encontra dentro do Brasil quando alguém do sul vai para o norte ou nordeste, ou alguém do centro-oeste vai para qualquer outro lugar do Brasil. Os sotaques, as palavras, a forma de se falar é um pouquinho diferente, mas a gente acaba se entendendo sempre. Alright? I hope you guys like this video. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostaram, caso você gostou aí em casa, se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Alright? I'll see you guys next time.